um crescimento, louvado seja Deus, e continuemos crescendo. Eu estou feliz por ver aquele irmão lá no fundo. Irmão Jaime, é um prazer ver-te. Eu não sabia que ia encontrar com ele hoje. Mas, irmão Jaime, quando eu te vi, eu disse: uau, Deus já me tinha dito que ia encontrar com ele. Ele deve estar estranho. É que ao vir pelo caminho nós vínhamos escutando louvores. E houve uma música que estávamos ouvindo, que a voz da pessoa não era ele que estava cantando. Era um jovem brasileiro, mas a voz me levou até ele. Porque a pessoa disse: a voz está parecendo só do Jaime, mas a música não é dele. E eu não sabia que ia encontrar com ele aqui. Deus seja louvado. Se calhar Deus tinha um propósito em colocar aquela música. Eu fiquei mesmo a ouvir, era a música que estávamos ouvindo. Com grande desculpa. É esta mesmo, é mesmo essa música. Porque são músicas do Inário Harpa Cristã. Eu gosto muito de ouvir o Inário Harpa Cristã, embora não é um Inário adventista, é da igreja Congregação Cristã, mas eu gosto muito de ouvir Harpa Cristã. E uma das vozes que cantaram, que cantou, estava semelhante à voz do Jaime. E eu fiquei ouvindo silenciosamente. Eu não comentei nada com a minha esposa, mas no meu coração eu disse: a voz está parecendo o Jaime. E eu encontro com ele aqui: irmão Jaime, Deus te abençoe. Não sei se continua cantando, mas se não, volte, porque talvez pode ser um chamado do Senhor. Pode ser um chamado do Senhor. Muito bom. Eu sempre tenho o prazer de ver o meu professor aqui. É um orgulho para mim, não é? Eu espero que o nosso encontro não fique só aqui, mas lá no céu também temos que nos encontrar. Há alguma coisa que ele vai me ensinar lá no céu mais. Ele só me ensinou até na 4ª classe, mas eu sei que há alguma coisa que ficou aí. E também encontrar rostos familiares, família, e agradeço a Deus por essa bênção. Eu só vou falar um pouco da minha família, porque as profecias estão se cumprindo e o tempo está correndo para a volta de Jesus. E é nosso dever estar preparado a todo o tempo. Eu não sei, eu penso que a igreja sabe do programa da tarde. E eu acredito que muitos de nós talvez não vamos estar aqui, porque alguns vão, têm outros planos. Espero que sejam planos dentro do plano de Deus. Eu tenho dito sempre para a minha congregação lá, que também já quero desejar-vos um bom dia em nome da minha igreja. Eles mandaram saudações para a igreja de Cairns Rise e sempre questionam: quando é que eles vêm nos visitar? Não tem nenhum problema, qualquer dia virão. Qualquer dia virão. Quem sabe no próximo ano a gente pode ter uma atividade ali e receber a vossa visita. Então, os irmãos de Chade é o lugar onde eu estou trabalhando.
para erguer uma igreja. Já tem um grupo considerável e estamos lutando. Então, eles mandam saudações aos irmãos aqui. Obrigado, Eu já pensei, farei presente. Então, como ia dizendo que no programa da tarde, obrigado, eu tenho dito a minhas igrejas, aos meus irmãos e alguns que eu prego para elas: não faça plano para o sábado, se você não estiver dentro do plano de Deus. Infelizmente, todas as igrejas adventistas têm problema com o sábado à tarde, porque as pessoas têm outro plano em cima do plano de Deus. Deus nos concedeu o sábado para adorá-lo e para fazer algo, servir. A não ser que você deixe de estar na igreja no sábado à tarde para estar a serviço do Senhor, você está violando o sábado. Que o sábado não é teu. Eu tenho provas bíblicas que o sábado não é do homem, nem é da família, como alguns têm dito. É interessante que a igreja adventista também diz isso, que o sábado é o dia da família. Eu sei que vocês estão pensando nisso. Um dia, quando eu voltar aqui, eu vou vos mostrar que o sábado não é da família. O sábado é exclusivo de Deus. Se você e a sua família não estiver no plano de Deus, podes até vir para a igreja, mas és um transgressor do sábado. E quando entender isso, muitos de vocês vão deixar de estar a faltar programas no sábado porque estão em casa ou porque foram dormir. Só há duas coisas que tens que fazer no sábado: ou adorar a Deus e prestar serviço. E que esse serviço seja também uma adoração. Sem ser isso, então estamos na violação do sábado. Então, queridos amigos, à tarde nós teremos um pequeno estudo aqui. Nós teremos um pequeno estudo em que nós vamos analisar alguns assuntos proféticos ligados à família. É bom que você assista, é bom que você ouça, para que estejas preparado. Mas esta manhã nós queremos continuar o nosso estudo. Começamos na quinta-feira. Na quinta-feira nós falamos sobre a masculinidade segundo Deus, ou homem segundo Deus, segundo o coração de Deus. E nós vimos que é necessário realmente nós termos uma conexão com Cristo para que possamos atingir o padrão de ser homem segundo Deus. E um dos textos que eu quero que vocês marquem na vossa mente, homens, bem como mulheres, ou maridos, bem como esposa. O padrão de Deus está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 8. O homem é paciente. Substitui a palavra amor pelo homem. Não é? O homem é paciente. Tem que ser paciente. A mulher também. Mas o homem mais. O homem é bondoso. O dia que o meu coração mais tremeu no meio da minha família foi no primeiro sábado de janeiro desse ano. Primeiro sábado de janeiro desse ano, a minha igreja, como é alugada, estava fechada, porque o cônsul não nos deu espaço. E havia uma atividade da nossa área, no primeiro sábado do ano, e o meu filho, como ele toca, acho que já tocou aqui guitarra. Acho. Se não, ele agora é chamado para várias atividades. É uma bênção também. Todos os filhos querem aprender a tocar, o outro violino, quem quer flauta, todos
estão mexendo no instrumento. Uns mais do que outros, mas estão caminhando. E o meu filho foi chamado pelo nosso distrito, olha, tem que ir lá aí. Eu não queria sair de casa no primeiro sábado de janeiro. E o meu filho disse, pai, tens que me levar e vamos todos, pelo menos, passar o sábado, o primeiro sábado fora do nosso ambiente. Tá bem, ok. Quinta-feira, vai ou não vai? Sexta-feira, vai ou não vai? E então, chegou no sábado, ok, vamos até ali. Aproximadamente uma hora e pouco de viagem. Chegamos no espaço, descemos do carro. Minha esposa e os outros filhos foram adiante. E o meu filho ele tem uma coluna bem grande para guitarra, né? Eu tenho umas tantas, mas eu tenho uma que ele gosta, né? Sabe? Todos que tocam é assim, né? Gostam que o seu som seja mais ouvido, né? E eu fui e disse, tá bom, vou te ajudar a levar porque é pesado, né? Eu senti o meu filho bateu-me assim nas costas. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Eu fingi diante dele como se fosse que não ouvi, mas o meu coração tremeu. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Eu fiquei e disse, uau. Por que ele disse isso? Foi uma luta durante a semana se eu levaria ele para aquele lugar ou não. Porque ele podia ir de comboio. A decisão de o levar deixou uma marca no seu coração. E ao mesmo tempo um exemplo para ele. Você sabe que ele seja bondoso no futuro com os seus filhos. E ser bondoso não é fácil. É fácil ser bondoso? Não era fácil para mim. Eu não queria conduzir. Aliás, em minha casa eu sou sozinho que conduz mesmo. Já fizemos várias viagens, quase por toda a Inglaterra até Portugal, é sempre eu a conduzir e cansa. Qual foi a última vez que o seu filho disse obrigado, Pai, pela tua bondade? Isso mexeu comigo e marcou comigo, que até hoje eu estou a contar essa história, estamos a terminar o ano. O homem tem que ser bondoso. 1 Coríntios capítulo 13. Todas as vezes que você abrir esse texto, não lê o amor é bondoso. Leia, o homem tem que ser bondoso. A esposa tem que ser bondosa. Ok. Ontem nós falamos sobre a mulher e vimos o que é submissão. E compreendemos que a submissão é estar alinhado. Não é algo de você se colocar debaixo do outro. Não é algo em que o marido está ali empoderado sobre a mulher. Mas é um estar alinhado com o outro. Primeiramente alinhado com o padrão de Deus e depois com o seu marido. E quando você compreender isto, seu lar vai viver em paz. Pode haver divergência de ideias, mas não conflito. Ok? Eu não gostei dessa cor. Ok, tudo bem, mas eu queria que fosse vermelho. Puseste branca. Divergência de ideias, mas não conflito. A cor não vai fazer com que eu durma o quê? Com mágoa no coração, porque minha esposa escolheu agora a cor vermelha, porque ela gosta de vermelho. Estar alinhado nos projetos, estar alinhado no estudo da palavra do Senhor, submissão.
Nós vimos isso ontem. Então, jovens, maridos e esposas, devemos ser submissos, sim, no Senhor. Porque se não for no Senhor, não há submissão. Há autoritarismo e tudo mais. Hoje quero falar convosco sobre esse tema, mágoa e perdão, na Bíblia ou na família. Efésios 4:31, texto que vai aparecer ali, diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, antes sede uns para com os outros benignos. 1 Coríntios capítulo 13. Está ali repetido novamente. Antes sejam uns com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se esse não for o padrão, lares desfeitos, famílias desfeitas. Olha esse padrão aqui a seguido. Eu espero que ninguém sinta-se magoado aqui. Não há divórcio. Esse padrão aí não há espaço para divórcio. Não há espaço para dormir numa cama e outro na sala de visita. E esse padrão você não alcança por sua natureza. Você alcança porque você vai seguir esse princípio aqui. Como Deus. Como Deus. Todos os dias vais acordar e vais dormir como Deus. Com a sua esposa, com os seus filhos consigo. E vai haver um pequeno céu na terra. Então, queridos amigos, existe uma tempestade silenciosa que está destruindo família. Olhem aqui o próximo slide. Não é? E diz-nos aqui que, olha, vai clicando, pode encher aí a tela, não tem problema, porque eu fiz assim com espaço, mas não tem problema, nós podemos ler. De todas as tempestades que assolam a família atualmente, nenhuma é mais responsável pela destruição do que as mágoas. As mágoas estão destruindo mais famílias no mundo do que o que está acontecendo em Ruanda, do que está acontecendo na Ucrânia. Mortes silenciosas, sem disparos, estão ocorrendo todos os dias. As mágoas representam ira não resolvida. Quase sempre envolvem pessoas mais próximas de nós. Enquanto nos indagamos com tragédias em outras partes do mundo, né? Terrorismo, genocídio, essas coisas mais, mas dentro da casa ferimos e somos feridos. A pessoa magoada experimenta a ira contínua, fervendo um pouco abaixo da superfície da sua vida. Uma ferida aberta e infeccionada que o tempo nunca cura. E enquanto essa ferida não for drenada do seu veneno pelo poder curador da cruz, ela mata a alma aos poucos. A mágoa, podemos dizer, como um tabaco. Às vezes nem sempre dá câncer. Você pensa que o tabaco dá câncer? Todas as pessoas que fumam morrem de câncer porque fumam? Não. Existem pessoas que fumam e não morrem de câncer. Morrem de outra coisa. Eu conheci um senhor que morreu com 90 anos, vizinho do meu pai. E eu nunca tinha ido para o hospital. Levantou-se um dia de manhã, saiu, desceu a sua escada e sentou e morreu. Não se fez autópsia porque a pessoa pobre, talvez se fosse aqui, faria isso. Nunca tinha ido ao hospital.
morte silenciosa. A serva do Senhor diz: nada há que destrua a paz do Espírito e coroa as forças com o espírito de ódio e de vingança. Nada mais do que destrói isso. O espírito de ódio e vingança é silencioso. Você não vê, nem sempre se manifesta. E muitas famílias estão perecendo. Queridos amigos, essa ira pode ser crônica. O próximo slide, nós vemos aqui, tem aí a repetir: nada há que destrua a paz do Espírito, né? Como lemos. E enquanto essa ferida não for treinada, ela mata silenciosamente. O próximo slide vemos aí que ira crônica e o coração idólatra. Os conselheiros bíblicos apontam que a raiz da ira crônica é o desejo frustrado de algo que se tornou mais importante do que Deus. Você tem um desejo que está sendo frustrado, que tornou mais importante do que Deus na sua vida. Tornou uma idolatria. E esse desejo não é satisfeito. Quando alguém impede que recebamos aquilo que idolatramos, reagimos com mágoa, ódio ou desejo de vingança. E a pergunta é: se você tem mantido a ira contra alguém, talvez um familiar, pergunte-se: o que é que eu queria tanto que essa pessoa não me deu? Isso é tão verdade que se cada um perguntasse aí, é sobre que você está com alguma mágoa. Por que está alguma coisa no seu coração? Por que está chateado com seu marido, sua esposa? Por que não dormiste do lado dela? Por que não oraste com ela? Por que levantaste de cama e saíste mais cedo sem falar com ela? Alguma coisa que você desejou que não foi satisfeito causou mal. E muitas vezes essa coisa torna idolatria. Ela ocupa o lugar de Deus. Respeito e reconhecimento, talvez. Talvez querias que a sua esposa te respeitasse naquele momento, naquele ambiente. E não foi concedido esse respeito. Talvez amor e aceitação incondicional. Existem homens obcecados. Por exemplo, a senhora que foi morta em Portugal há pouco tempo, eu penso que vocês sabem dessa notícia. O que levou esse homem a fazer isso? É algo que ele desejava que não foi satisfeito. Levou a vingança. Controle sobre as circunstâncias muitas vezes causa mágoa. Quer ter controle de tudo em casa. Você quer saber o que é que dinheiro fez, o que é que dinheiro não fez, o que é que comprou, o que é que não comprou. E se a esposa não te dá satisfação, pronto. Ou se o marido não te deu satisfação sobre esse dinheiro que ele usou, não, estás com outra, aí, pula daqui, salta de lá. Quer ter controle de tudo. Sua identidade pode estar a ser afetada. A serva do Senhor diz: quando o eu é crucificado, o espírito de queixa morre. O coração purificado pela graça de Cristo será cheio de ternura, simpatia e perdão. Isso não é algo abstrato, não. É algo que tem que ser praticado. Tem que trabalhar nisso. Nós vivemos num período de cultura da vitimização, que é o próximo slide, e nós precisamos entender isso, que a cultura atual, nossa cultura justifica mágoa, sou vítima. Nós temos mágoa, temos coisas não resolvidas no nosso coração e colocamos-nos como vítima. Tenho o direito de sentir raiva. Ele é um incômodo. Ela é uma incômoda. Estou cansado.
Não suporto mais. Né? A sociedade incentiva-nos a alimentar ressentimento como forma de justiça. E nós vemos cada um a querer fazer a sua própria justiça. O marido quer fazer a sua justiça, a esposa quer fazer a sua justiça, filhos querem fazer a sua justiça, porque a sociedade diz que não é justo. Eu gosto da minha filha. Não só gosto, amo. A minha filha, das 3 a do meio, eu quando falo com ela, ela olha para mim, pai, não é justo. Ela sempre diz-me essas palavras. Quando às vezes eu tento apertar um bocadinho, pai, não é justo. O meu segundo filho também ama essa palavra. Filho, hoje tu não vais para o parque. Não é justo. E como não é justo, o rosto muda. O rosto muda. Amigos, é o que o mundo hoje nos leva para ele. Mas o caminho de Cristo é o que Deus quer que nós busquemos. O Evangelho nos mostra outro caminho. Cristo foi a maior vítima e fez o quê? Perdoou. Ele escolheu a graça em vez da vingança. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nem sempre a pessoa que te magoa sabe o que faz. Aliás, você peca porque você e eu não sabemos o que estamos a fazer. Mesmo aquele pecado que nós praticamos planificado, nós não sabemos o que estamos a fazer. Quando Jesus disse essas palavras, Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem, Anás e Caifás tinham planificado matar Jesus. E não era naquele momento. Porque Jesus disse, eu andei no meio de vocês, e vocês nunca me prenderam e agora vieram aqui me prender. Eles tinham planificado. O plano foi tão elaborado que Judas foi o bode expiatório. Jesus chega lá na cruz e diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você sabe por que você peca? Não sabe o que faz. Eu peco porque não sei o que faço. E se eu soubesse quão mau é o pecado, meu desejo seria sempre fazer o quê? Não pecar. Por isso que Jesus não pecou. Ele sabia o que é pecado, seja ele na dimensão tão pequena quanto na dimensão tão grande. Ele sabia que o pecado separa ele do Pai. Ele não queria separar-se. Então, meus irmãos, mesmo que sejamos vítimas, somos responsáveis pelas nossas respostas. Deus não nos chama a negar a dor, mas a processar de forma redentora. Por isso, no livro Desejado das Nações, a serva do Senhor diz, a mais poderosa manifestação de nobreza é o domínio próprio, fruto do Espírito. Aquele que, sendo injustiçado e maltratado, não se vinga, manifesta o Espírito que habita em Deus. Ele manifesta o Espírito que habita em Deus. Deixa-me ler algo que eu tenho aqui na minha Bíblia, essa minha velha Bíblia, que está aí. É uma Bíblia que eu não posso abandonar. Eu tinha posto ali essa citação. Caiu dentro da pasta. Por que eu tenho isso aqui comigo? Porque é algo que eu já tenho muito tempo. Já tem 10 anos que eu estou com isso. Não, desde 2015. Eu escrevi isso. Isso eu escrevi. Ninguém me editou. Eu mesmo escrevi. Porque em 2015 eu tinha que resolver um problema de mágoas para continuar a viver. Senão eu não estaria a viver. Eu saí de Santo Tomé em 2005 e saí com mágoas de Santo Tomé.
com mágoas de algumas pessoas. E durante 10 anos estava sendo consumido no meu coração por causa de mágoas. E chegou um momento que Deus disse: ou você resolve esse problema de mágoa, ou então você vai morrer. E eu tomei a decisão de ir ao encontro da pessoa que me magoou. Viajei daqui, fui até Lisboa para resolver o problema com a pessoa que me magoou. Porque o Senhor disse: se teu irmão errar contra ti, vai ter com ele. Ele não sabe. Ele não sabe que você ficou ofendido. Ele não sabe que você está levando mágoa no coração. Para ele fez a sua justiça, resolveu o seu problema e ele diz: eu pus o prato limpo. Às vezes em casa é assim, né? Eu vou deixar ela no seu canto. E eu fico tranquilo que ela ficou no canto dela e está tudo resolvido. Uma vez alguém disse para mim assim: eu não tenho problema com ninguém, desde que eu falei, está resolvido. Será? Não está não. E então, enquanto eu lutava com a minha mágoa, eu aprendi o que eu vou ler aqui para vocês e eu escrevi. Isso foi no dia 30 de janeiro de 2015. Perdoar. Prestem atenção. O que Deus me ensinou. Perdoar é um ato divino. Sendo que quando alguém perdoa aquele que lhe ofendeu, significa que a natureza divina se manifesta na vida e no caráter dessa pessoa. Quando você perdoa, significa que a natureza divina se manifesta na sua vida e no seu caráter. Isto é, você não torna Deus, mas significa que o caráter de Deus está refletindo na tua vida quando você perdoa. Quando Deus perdoa, Ele apaga e esquece. Aquele que reflete o caráter de Deus na sua vida, perdoa e nunca mais ressente do mal que o ofensor lhe causou. Assim, vivem os que estão caminhando rumo ao lar celestial. Deus me deu essas palavras. Eu não fui buscar de nenhum livro. E foi assim que eu tomei a decisão. Eu disse: não, vou ao encontro dessa pessoa. Eu não posso continuar com mágoa. E eu fui resolver essa mágoa. Irmãos, muitas famílias estão vivendo uma vida triste e infeliz de aparência por carregar mágoas. Queridos amigos, em Mateus, no próximo slide, em Mateus 18, 21 a 35, Jesus contou a parábola do servo perdoado que se recusou a perdoar o seu conservo. Esta história revela uma verdade fundamental sobre o perdão. Quando entendemos o tamanho da nossa dívida para com Deus, percebemos que qualquer ofensa contra nós é pequena em comparação. Veja, o homem estava devendo 10.000 talentos. A dívida impagável do servo para com o rei representa o nosso pecado infinito contra Deus. Aquele homem não tinha como pagar 10.000 talentos. Era muito dinheiro. É como se estivéssemos a falar, se você tivesse a dever 10 milhões, como vais pagar? O outro estava devendo o quê? 100 denários. Uma hipérbole, né? 10.000 para 100. 100 denários. A pequena dívida do outro conservo representa a ofensa dos outros contra nós. Quando alguém te ofende, fica a saber que você talvez tem mais ofensa contra Deus do que aquela pessoa que te ofendeu. Paulo, ele disse assim para os irmãos, que ele é o maior de todos os pecadores.
Mas ele já era um homem convertido. Mas ele sentia-se que ele era o maior de todos os pecadores. E ele confiava na graça do Senhor. O perdão é a graça imerecida que recebemos e somos chamados a partilhar com os outros. Nada tem mais a fomentar o espírito de perdão do que a consideração da dívida infinita que Cristo nos perdoou. Pessoas que não reconhecem o próprio pecado têm dificuldade em perdoar os outros. Marido que não reconhece a sua falha, esposas que não reconhecem a sua falha, filhos que não reconhecem as suas falhas, têm dificuldade de perdoar. Têm dificuldade. Porque numa briga, num conflito dentro do lar, sempre nós achamos de que nós é que temos a razão. Eu tenho razão. E todas as vezes que você chama pela razão, significa que você é o maior pecador. Amigos, é necessário nós buscarmos o espírito de perdão dentro do nosso lar. Eu quero que avance para o próximo slide, mas pode avançar para o outro, porque aqui eu repeti aí. Diz que perdoar quem nos abusou, traiu ou rejeitou é impossível sem Jesus. Isso é algo impossível sem Jesus. Perdão é um milagre. Isso só ocorre quando você está alinhado. Lembrem de ontem, submissão. Sede vós submissos uns aos outros no Senhor. Se não estiver alinhado com Deus, não há perdão. A natureza humana clama por justiça, vingança e retribuição. Somente Deus, somente Jesus, pode operar esse milagre no coração humano. Será que nós cremos que Deus pode carregar a nossa dor e sarar as nossas feridas? Esta é uma pergunta fundamental que todos devemos responder. A fé em Cristo como o grande curador de feridas emocionais é essencial para o processo de perdão. Perdoar é tanto um evento quanto um processo. Não é algo que você chega e diz, ok, estás perdoado e vai-se embora. Isso é um processo. Uma decisão repetida da fé, ou pela fé. Não é um momento único, mas uma jornada contínua de escolher a graça sobre o ressentimento dia após dia. É por essa razão que a serva do Senhor, ela aconselha você não descansar sem resolver os teus problemas. Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A hora que você vai dormir e vira as costas para a sua esposa, você não sabe se virou de uma vez até a eternidade. E quando morremos, chegou a eternidade, seja de um lado ou do outro. Você não vai pedir perdão debaixo da sepultura. E nem quando ressuscitar, seja para subir ao céu ou para ficar, você vai pedir perdão. Não há mais hipótese. Por isso, casais, não durmam tristes. Filhos, não durmam tristes. E para que este remédio possa estar a atuar na sua vida, há necessidade de haver no lar o quê? Reuniões da família diariamente. A reunião familiar não pode ser marcada. Daqui a próxima semana vamos ter reunião da família. Só se for com outra família. Mas dentro da sua casa ela deve ocorrer o quê? Manhã e tarde. O altar da família tem que funcionar. Quantas famílias estão desmoronadas porque o altar da família não funciona? E além do altar da família, o altar do marido e a esposa tem que funcionar.
Aí entra um problema, porque há maridos que passam uma semana sem ver a esposa, e a esposa que passa uma semana sem ver o marido. Deus não te chamou para isso. Quando você casou, não casou para isso. Vivemos num tempo de consumismo em que o marido sai, deixa a esposa em casa, volta, encontra ela a dormir. Quero dizer-vos algo, meu irmão, não estou aqui a me achar melhor do que vocês, porque também sou falho e tenho falhado, mas o caminho da reconciliação é o meu caminho todos os dias. Eu podia ser rico aqui nessa terra. Tenho de tudo para ser rico. Você também. Só que eu escolhi o caminho de ser pobre para que os meus filhos sejam ricos. Eu fiz um compromisso com meu Deus que eu jamais poderia ter um trabalho que me pusesse fora de casa, longe dos meus filhos. Às vezes os meus filhos pedem algumas coisas que eu digo para eles: eu não posso vos dar, não é porque eu não quero, mas é porque eu quero que vocês estejam no céu. Porque se eu quisesse para dar-vos, não estava aqui. Era estar a sair às 4 da manhã e voltar às 20 horas e vos dar tudo o que vocês querem, mais ou menos o céu. Mas eu prefiro trabalhar das 9 da manhã até 1 da tarde, para tê-los de manhã e de tarde comigo, para ter a minha esposa e os filhos de manhã e de tarde comigo, porque a Bíblia Sagrada diz assim: de que vai o homem ganhar este mundo e fazer o quê? Perder a sua alma. Não é só perder a sua alma, mas também perder a sua família. E muitos estão perdendo a sua família porque estão na conquista de coisas. Quando eu tive a oportunidade de ter um trabalho que eu poderia estar a ganhar até quase 5.000 libras por mês, eu disse à minha esposa: não, eu não posso estar saindo de casa 3 da manhã para voltar às 20. Eu não posso. Onde é que está o tempo? Onde é que está o tempo para eu falar contigo? Onde é que está o tempo para eu educar os meus filhos? Onde é que está o tempo de eu estar em comunhão com Deus? Vamos ser pobres, mas ricos na graça do Senhor. Irmãos, se o altar da família e o altar do marido e esposa não está funcionando ao vosso lado, vocês não vão ter tempo para resolver mágoas. Podem aparentar que está tudo bem, porque a mágoa ela é subtil. Chega um momento que o coração faz como se fosse arrefecer. O Satanás diz assim: isso já passou. Mas sabem, chega um dia que ele salta novamente. Deixa-me contar uma experiência antes de nós terminarmos. Já estamos quase no fim dos nossos slides aí. Eu casei com a minha esposa em 2006. Em 2007, meu filho nasceu. Foi em Portugal. E passando 1 ano e pouco, eu caí no desemprego e ela estava trabalhando. E desemprego, ficava em casa, ela ia trabalhar, ficava em casa. Meu filho mais novo, bebê, gostava de brincar, ficava ali brincando. E quando ela vinha de trabalhar, ela encontrava tudo bagunçado. Vou fazer. E ela olhava para mim e dizia: mas você não fez isso por quê? Eu disse: não, estávamos a brincar. Eu não gosto de deixar as crianças sem brincar. A minha última filha, não é que ela é bagunceira, mas às vezes eu digo assim: ela é mais bagunceira de casa. Não é que ela é mais bagunceira, ela é uma menina autodidata. A minha última filha, ela vai para a escola e ela vem fazer escola em casa. Ela mesma é professora e ela mesma é aluna. Todos os livros que estão no estante têm que ir para o chão para ela dar aula a ela mesma. Porque ela mesma é aluna, ela mesma é professora.
E então ela pode entrar aqui nessa sala e tudo que é livro aqui ela pode pegar para ela dar aula. E eu gosto. Tem que fazer. Então, minha esposa, naquela ida, vai, um dia ela chegou e disse para mim algo que eu respondi ela assim: vocês mulheres também, quando começam a trabalhar, pensam que já são mais do que os homens. E minha esposa silenciou. Naquele dia não houve muita conversa, era o primeiro ano de casamento, não tinha experiência. Pareceu como se fosse que eu ganhei. Ela silenciou. Daquele dia em diante, eu só sei que a minha esposa vem para casa, se ela encontrou bagunçado ou arrumado, tudo que ela vê que é para ela fazer, ela faz. Ela nem questiona, não pergunta, não diz nada. Viemos para a Inglaterra. Passou muito tempo. E um dia na conversa, aqui ela está aqui. E um dia, a vida foi ganhando experiência e eu cheguei para a esposa: mas por que você quer fazer tudo? Ela pode vir do trabalho cansada, se ela quer voltar, ela quer fazer. Não, deixa as crianças também fazer alguma coisa, eu posso fazer. Ela olhou para mim e disse assim: ok. Por que você quer fazer? Para a mulher, quando tiver dinheiro, está querendo utilizar. Não é dever da mulher fazer tudo. Aquilo foi como um banho de água fria, um toque. E a mente rebobinou até 2008. O que estava a passar? Mágoas não resolvidas. Naquele tempo, eu não sabia ainda o que era ter altar de família. Era o início da vida conjugal. Naquele tempo, eu não sabia ainda o que era orar juntos. Irmãos, mágoas, elas disfarçam. Às vezes você pode carregá-lo anos. Mas vai chegar um dia em que ele faz o quê? E se te encontrar despreparado, sem experiência na vida, sem relacionamento com Deus, dá aquilo que hoje muita gente diz: separaram-se depois de muitos anos de convivência. Graças a Deus que já havia maturidade em mim, em buscar o quê? Perdão, reconciliação e uma mudança de atitude. Porque senão, se o orgulho ainda estivesse grande, se o coração ainda estivesse como um coração de criança, ia fazer o quê? Ia saltar mais a tampa na panela e novamente ia aumentar o quê? O grau da mágoa na vida dela. Então, cuidado com mágoa. Pode ser subtil. Aquilo que muitas vezes você acha que não, passou, não passou. Fica lá, à espera do seu tempo. Satanás é astuto que ele procura que isso fique até o momento certo, que é para ele dar o golpe final, que é o quê? Destruir a família. Portanto, meus irmãos, eu vou já concluir aqui. Quero que os jovens passem só, acho que é o último slide, que já está no fim, para que nós possamos ver a importância. Então, pode avançar. Aqui diz perdoar e esquecer, no sentido bíblico, que não significa perdoar e esquecer soa bonito, mas não significa perder a memória ou fingir que nada aconteceu. Não é amnésia espiritual ou negação da realidade. Significa decidir não mais cobrar a dívida. É escolher conscientemente não usar o passado como arma ou como barreira no relacionamento. É um exemplo divino. Assim como Deus não torna a lembrar dos nossos pecados, podemos escolher não reter as ofensas dos outros. Ele não os apaga da memória, mas escolhe não usar contra nós. Isso que Deus faz.
É isso que Deus pede de nós também. Não use mais aquilo que foi perdoado e resolvido contra seu cônjuge. Acabou. Perdoar significa pôr de lado toda animosidade, afastar do nosso coração toda lembrança de injúria. É mais do que dizer palavras, é o resultado de um coração renovado pela graça divina. Ellen White, Minha Vida Hoje. Este tipo de perdão é sobrenatural. Requer que permitamos que Cristo transforme o nosso coração, libertando-nos do ciclo vicioso de recordar e reavivar constantemente as feridas do passado. Torna um ciclo vicioso dentro do lar. E esse é o grande perigo. Então, queridos amigos, nós precisamos buscar uma ponte para o perdão. Eu vou pedir ao jovem para avançar. Avance mais. Isto nós podemos falar tarde. Eu vou para o último, porque nós já estamos mesmo em cima da hora, não é? Então, queridos amigos, voltem para trás. Esse é o convite do Senhor para nós. Que o perdão flua dentro de nossas casas, transformando lares de contenda em santuários de graça, onde o amor de Deus, onde o amor de Cristo é visível e palpável. Não é somente o seu corpo que é o templo do Espírito Santo. O seu lar deve ser o santuário de Deus. O seu lar deve ser o santuário de Deus. A serva do Senhor diz-nos no livro Lar Adventista que cada lar deve ser um pequeno céu na terra. Se não é um pequeno céu, é um pequeno inferno. Mas o inferno tem uma coisa que disfarça muito. Aparentemente parece um fogo que não queima, mas qualquer momento vamos sentir a dor. Nós devemos encontrar em Cristo o bálsamo das nossas feridas mais profundas e descobrir que Ele pode sarar o que parece incurável. Devemos experimentar a misericórdia divina e sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo para não mais ferir os que nós amamos. Não é? Nada pode justificar um espírito não perdoador. Aquele que é implacável para com os outros mostra que não faz parte da família de Deus. Pode ir para a igreja, mas não faz parte da família de Deus. Então, que o Senhor nos dê essa graça de perdoar. Essa graça está disponível para todos nós. Para todos. Ninguém está além da graça do Senhor. Porque ainda Cristo está no santuário intercedendo. E Ele quer interceder em cada lado. Ele quer ser a pessoa presente no nosso lar. Então, queridos amigos, o mundo luta para destruir famílias. O chamado de Deus é para nós construirmos famílias que caminharão para o céu. Famílias que um dia poderão dizer ao Senhor: eis-me aqui, e o Senhor me deu. Você terá que apresentar a Deus a sua família. Tirem da vossa mente essa lógica de: e se meu filho escolher? E se ela escolher? Deus chamou Adão, apesar da Eva escolher comer o fruto que Deus proibiu. Deus chega e diz: Adão, onde você está? O que tu fizeste? Esse juízo que Deus fez lá no Éden, Deus fará novamente no futuro do Éden. Onde Deus vai olhar para mim, olhar para cada pai, para cada mãe e perguntar: o que foi que você fez? Com os filhos, com a família que eu te dei. Você tem resposta? Pense nisso. Senhor nos abençoe. Bom, se você quiser ouvir mais
vai almoçar e volte outra vez por aqui. Amém. Até porque lá fora está muito frio, melhor ficar aqui. Ok? Vamos continuar a ouvir a palavra de Deus. Vamos levantar, irmão. Vamos terminar esta primeira parte do nosso culto. Vamos cantar o hino indicado. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nas famílias, como é a família do céu. Amém. Pai querido, que neste dia o Senhor nos perdoa. Mas temos um problema, Senhor. O Senhor pede que nós peçamos o Senhor perdão, assim como perdoamos aos outros. E o grande problema é este. Ajuda-nos a perdoar como o Senhor. Porque se o Senhor nos perdoa, ajuda-nos a perdoar como o Senhor. Porque se o Senhor nos perdoa,